Então, pessoal, retornando aqui à aula, só para lembrar das linhas que eu estava estudando aqui, por exemplo, para o campo elétrico, você tem as linhas das cargas positivas que elas estão saindo, né, aqui nessa imagem, e da carga negativa, elas estão chegando, tá? Então, essa é a nossa convenção, nossa representação. E aí você percebe, por exemplo, que na linha de campo do campo elétrico, você consegue ter uma linha saindo e indo embora, o que não é verdade para as linhas de campo do campo magnético, né? Você tem aqui um ímã, né, com polos norte e sul. E aí a gente tem que as linhas estão saindo do norte e indo para o sul, tá? Então ele tem esse loopzinho aí. Então, isso aqui significa que não existe monopólio magnético, tá? Até hoje, tá? 2026. Então, começando aqui a parte das equações de Maxwell, né? A gente vai falar dessas quatro equações, tá? Primeiro vai ser no vácuo, tá? Vou dar mais detalhes delas no vácuo. E na parte de equações de Maxwell na matéria, eu vou só dar uma pincelada, né? Não vou também aprofundar, não. Então, a primeira vai ser a lei de Gauss para a eletricidade, tá? Que é o Gauss, né? É também um matemático muito bom, físico também. E aqui você tem as duas formas dessa lei de Gauss, né? Na esquerda aqui a gente tem a forma integral e na direita a gente tem a forma diferencial. Tá? Só lembrando que eu tenho esses vídeos aqui que vocês podem checar sobre o operador nabla, que é esse cara aqui, sobre o divergente, que é essa operação que você está fazendo com o operador nabla no campo elétrico. E também a gente tem o teorema do divergente, para mostrar de que você consegue transformar essa equação de forma diferencial usando o teorema do divergente, tá? Mas vamos lá para a lei de Gauss. O que é que a lei de Gauss vai falar para a gente? Ela vai falar o seguinte: ela vai falar que se eu tiver uma carga envolvida por uma superfície e dividir isso pela constante de elétrica, isso vai ser igual ao fluxo elétrico, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, o que é carga envolvida, né? Se tu pegar uma carga elétrica pontual, ela é uma carga elétrica, tá certo? Se tu envolver essa carga por uma superfície qualquer que tu queira, isso é uma carga envolvida. Então, é basicamente isso, tá? Agora, o que é importante aqui seria o fluxo elétrico, tá? Ele é definido dessa maneira aqui, tá? É a integral do E uma superfície dA. Basicamente o seguinte, né? Imagina que tu tem uma superfície assim, na folha, e aí tu tem um fluxo de água vindo nessa direção aqui, ó. Então, tu percebe que esse fluxo de água está passando, né? Por essa área, tá? Por esse papel que seria, por exemplo, um buraco. Na medida que tu vai virando esse fluxo de água, né? Se esse fluxo de água for perpendicular a esse vetor aqui, então tu percebe que não tem mais fluxo de água passando no papel, tá certo? Então o fluxo é zero. O fluxo máximo, quando está assim, ou seja, está paralelo ao vetor que sai daqui, e ele é zero quando é assim, quando ele está perpendicular a esse vetor que está aqui, né? Então, isso mostra que, no caso da lei de Gauss, a gente tem aqui um produto escalar. Então, em outras palavras, né, se tu tem aqui, por exemplo, imagina que aqui é aquela folha que eu estava mostrando, né? Tem aqui o vetor N chapéu, que é o vetor unitário que sai dessa superfície, tá? Tem esse vetor unitário que sai dessa superfície, ele aponta para cá, aí o campo elétrico está no mesmo sentido, né? Então significa que vai ter um fluxo positivo, né? Eles estão saindo do mesmo lugar que o vetor está apontando, tá? E percebe que o ângulo aqui entre eles é menor que 90 graus, ou seja, tu vai ter fluxo, tá? Quando o sentido do N chapéu e do E é o mesmo, ou seja, tu tem que o ângulo entre eles é zero, né? Isso seria essa situação aqui, por exemplo, isso aqui é o campo elétrico, né? Isso aqui é o vetor N, então também estão alinhados, θ igual a zero, né? Quando o θ do produto escalar, né, que é cosseno de zero dá um, então tem φ máximo. Já quando tu tem o N com sentido E para o outro, né, tu tem um fluxo, mas ele é negativo, tá certo? E por fim, né, que é aquele caso extremo, o outro caso extremo, que é quando o N ele é para cima, por exemplo, assim, o N ele é para cá e o E para cá, não tem fluxo, não tem como eu entrar com a água, ou nesse caso com o campo elétrico, e o teu superfície está assim, e o campo está assim, para cima. Né? Não tem como. Então é isso. É, e aí a forma integral dela nos diz que a integral de superfície fechada, se tu integrar sobre a superfície fechada, isso vai nos dar carga elétrica. Tá? Aí a primeira coisa que a gente pode se perguntar é qual a superfície que eu vou definir para resolver o problema, né? Então, a simetria do problema vai dar um indicativo, tá?
Se a simetria vai ser cilíndrica, se ela vai ser esférica, se ela vai ser, por exemplo, um cubo. Então, isso vai depender do problema, tá? A gente vai fazer um problema e a gente vai entender melhor. Mas, por exemplo, a gente quer calcular um campo elétrico por exemplo, por uma esfera que está carregada, né? Distribuição de carga nessa esfera. Então, a gente vai desenhar uma superfície que vai envolver a carga da esfera. Essa superfície, qual seria a mais lógica para nós fazer um problema mais fácil, seria uma superfície esférica, tá? É, e no caso, só aqui para deixar claro, carga aqui envolvida é a superfície, é o que entra, e o ρ, né, que está aqui na forma diferencial, é a densidade volumétrica de carga elétrica, tá? Então, precisa saber disso aí. Vamos aqui em síntese, tá? Em síntese, o que a gente tem? Essa primeira forma, a forma integral, normalmente, tu vai ter um problema que tu conhece a distribuição de carga, e aí tu vai, a partir dessa distribuição, tu vai usar a lei de Gauss para calcular o campo elétrico, né? Só lembrando que em física 3 você utiliza a lei de Coulomb, você consegue também calcular o campo elétrico. Você vai ver que é mais difícil. Você pode fazer das duas maneiras e pode testar, tá? E essa outra forma aqui, que é a diferencial, né, que é o divergente de E, aqui você vai ter o campo elétrico e o pessoal vai te pedir para calcular a carga envolvida, certo? Beleza, agora vamos aqui resolver um probleminha. Tá, então vamos aqui para o exemplo 1, né? Determine o campo elétrico produzido por uma carga pontual Q, né? Então já tem aqui a superfície gaussiana, que é a superfície que a gente acabou de falar no slide anterior, e tem a carga aqui positiva, tá? Aí tu tem essa superfície esférica, que vai ser a superfície fechada que vai envolver essa carga, né? Vamos ver como é que a gente vai fazer isso, né? Tá, então o que que a gente tem? A gente tem aqui uma carga pontual positiva, né? E, e tu tem aqui a superfície gaussiana, que é essa esfera de raio E, que é, tá? Então vou pegar a lei de Gauss, tá? Eu tenho aqui que a lei de Gauss fala que pegar a superfície fechada do campo elétrico escalar A, que é essa área aqui, né? Ela tem que ser igual à carga envolvida, que no caso é essa quezinha, sobre ε0. Beleza? Primeiro, né? A área, o vetor de área, lembra que ele está sempre perpendicular à esfera, né? Você tem aqui tua esfera, ele sempre vai estar saindo assim dela. Então, eu vou fazer aqui no desenho, seria mais ou menos assim. O vetor em chapéu, né? O campo elétrico, né? Com a carga é positiva, ele está saindo, ou seja, o campo elétrico ele é radial. Ele está saindo para todos os lados aqui da esfera, tá certo? Aí o que que a gente vai ter, né? A gente vai ter que o campo elétrico, ele tem o módulo dele, né? Só clicando na direção R chapéu, tá? R chapéu é essa direção que sai do centro da esfera e vai embora, né? Tá em coordenadas esféricas, tá? Da mesma forma, o dA, que é o vetor da área, ele vai ser simplesmente o dA também na direção R chapéu. Ou seja, o teu N chapéu, nesse caso, ele é o R chapéu, tá? Aí o que acontece? Então, significa que se tu fizer produto escalar de E, escala de A, tu vai ter módulo de E, módulo do dA, que é o próprio dA, e aí tu vai ter R chapéu, escalar R chapéu. Ou seja, R chapéu, produto escalar com R chapéu, mesmo vetor com mesmo vetor, então isso que dá simplesmente 1. E aí dá que tu fica, né? A integral desse cara aqui vai ser simplesmente, né? Esse cara aqui é o E. O campo elétrico ele não depende dessa superfície, tá? Ele depende da carga, então ele sai da integral. É, eu vou falar assim, fazer assim, para facilitar, eu vou chamar o módulo de E simplesmente de E, tá certo? E aí fica aí, a superfície, integral de superfície fechada do dA. Isso aqui é simplesmente, né, a área da esfera, que é 4 pi r ao quadrado, tá? Dependendo da área da esfera, dependendo do R, a área da esfera pode ser maior ou menor. E aí simplesmente tu vai ter isso aqui, né? Ó. Tu vai ter aqui essa integral de superfície fechada de E
escalar de A vai ser simplesmente 4 pi r ao quadrado né? Que é o campo elétrico. Ou seja, esse fator aqui, esse fatorzinho aqui, é 4 pi r ao quadrado E esse cara tem que ser igual a esse aqui, né? Que sobre epsilon zero. Ou seja, esse rapazinho aqui, ele é igual a Q sobre epsilon zero. Daí tem que o módulo do campo elétrico, ele vai ser 1/4 pi epsilon zero Q sobre R ao quadrado. Ah, isso aqui é o mesmo valor que a gente obtém com a lei de Coulomb. Mas lembrando, né? Lembrando que o nosso campo elétrico, galera, ó, esse campo elétrico, ó, rapazinho, tá? Cadê? A gente definiu ele. Ele é esse garoto aqui. Ou seja, o campo elétrico mesmo, que é o vetor, ele vai ser o módulo na direção R-chapéu. Então, basicamente, tu vai ter que o teu campo elétrico vai ser 1/4 pi epsilon zero Q sobre R2 na direção R-chapéu. Morreu, né? Show, morreu. E o exemplo 2, né? O exemplo 2 é o seguinte. Calcule a densidade de carga ρ e gera o campo elétrico. É igual a AX na direção X-chapéu. Bom, então, basicamente, aqui a gente vai usar a forma diferencial, né? Fazer o divergente do campo elétrico e obter o ρ, né? Porque eu te falei, no primeiro exemplo, a gente conhecia a carga envolvida, determinamos o E. Agora, a gente tem o E, a gente vai determinar o ρ e a carga, que é a carga, a densidade de carga. Enfim, vamos lá para esse garoto, né? Tá, então o que é que a gente tem, né? A gente tem que o E é igual a x, x chapéu. E aí eu peço para tu determinar o ρ. Vou fazer isso assim, não. Divergente do campo elétrico, ele é igual a ρ sobre epsilon zero, né? Primeiro, né? Divergente de E vai ser o seguinte. Se você tem dúvidas no divergente, né? Como eu falei em dois slides atrás, você tem aquela revisão do divergente e também do naudo, tá? É simples. Eu vou aqui fazer. Então, o divergente vai ser derivada parcial de x na direção x mais derivada parcial y na direção y mais a derivada parcial de z na direção do chapéu. Aí tem aqui o produto escalar do E, que o E é A, que é uma constante qualquer, x, que é uma variável, x chapéu, que é a direção, né? Só lembrando, que se você tem aqui os seus eixos, por exemplo, tem aqui z, tem aqui y, aqui eu tenho x, tá? Que acontece aqui, né? Você tem que o Z chapéu, ele é o vetor unitário em direção Z chapéu, na direção Z. Você tem que Y chapéu é o vetor unitário na direção Y, né? Tá? Nessa aqui. E o X é simplesmente o vetor unitário na direção X. Que eles saem assim, ó. E lembrando, né, daquelas relações que é X chapéu escalar X chapéu é igual a Y chapéu escalar Y chapéu, que é igual a Z chapéu escalar Z chapéu, que é igual a 1. E x chapéu escalar y chapéu é igual a zero. Ou seja, se tu também tiver x chapéu escalar z chapéu é igual a zero. E y chapéu escalar z chapéu é zero. Ou seja, quando fala por escalar de vetores paralelos, isso vai dar o módulo vezes o cosseno entre eles. No caso, quando eles são paralelos, o cosseno é zero, então é do máximo. Quando é perpendicular, é zero. Tá bom? Então, vamos ativar a questão e aplicar o nosso divergente dele, né? Então, só vai sobrar essa componente aqui, ó. Porque é a única que vai ser diferente de zero. Porque x chapéu, ela x chapéu é igual a 1. Se você pegasse é, essa
com essa seria zero, né? Que chapéu. Essa com essa também seria zero. Então vai ficar simplesmente assim, né? Nosso divergente do campo elétrico, C derivado em relação a x do fator que sobrou, que é a x, tá? E aí o a é constante, então ele sai da derivada, fica a derivada de x em relação a x, que é 1. Então fica a. Logo, o a vai ser simplesmente o resultado do divergente. Então esse cara aqui, ele é igual a, né? Então põe aqui o epsilon zero igual a, e isso dá aqui o ρ é igual a epsilon zero vezes a constante. Tá? Então fechou, né?